Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, gente, no último vídeo nós paramos aqui, né? Estávamos pensando de que maneira que a concentração altera a velocidade de reação e, portanto, de que maneira que a concentração influencia no deslocamento de equilíbrio. Então, diante desse exemplo que o tio deu para vocês, e aí nós poderíamos ficar aqui dando um monte de exemplos e o fenômeno que iria acontecer, ele seria bem parecido em todos os exemplos que a gente poderia dar, né? A gente tem então a gente pode pensar num enunciado, né? Que é o seguinte: quando você aumenta a concentração de uma espécie numa reação química, você sempre desloca o equilíbrio químico para o outro lado. Tá? Então isso daqui é uma máxima que a gente pode tirar aqui disso tudo que a gente está conversando. Tá? Foi o que aconteceu aqui em cima, né? Existia um equilíbrio químico, existia uma proporção ideal dos componentes, né? A velocidade da reação ela era proporcional, né? Essa velocidade ela tinha a ver com essas quantidades. Quando eu altero uma quantidade, quando eu aumento essa quantidade de N2O4, foi o que nós fizemos aqui, eu aumento essa velocidade daqui para cá. Ó. Então essa daqui, né, tava de um jeito, essa daqui tava de outro, tava junto, em equilíbrio químico, né? A mesma velocidade. Quando eu aumento essa concentração, essa velocidade é aumentada. E aí há a formação de mais produto. Então, como consequência, essa velocidade também aumenta e essa daqui passa a diminuir. E aí entra de novo numa situação de equilíbrio. Maluco, né? Olha, essa velocidade aumentou porque essa concentração desse lado aumentou. Né? Lembra que a velocidade é proporcional à concentração, né? Ela tem uma proporcionalidade com a concentração. Nós já vimos isso no início do vídeo passado. Relembramos isso tem a ver lá com a cinética de partículas, né? Então essa velocidade aumentou, a quantidade de produto formado aumentou, por consequência essa velocidade aumentou também. E aí, à medida que o tempo vai passando, essa velocidade vai diminuindo e essa aumentando até se igualar de novo. É muito intuitivo isso, né? Então, tudo bem? Ó, a gente pode dar um outro exemplo aqui só para... A gente vai fazer com corzinha bem bonitinho. Uma espécie A reagindo com uma espécie B em equilíbrio químico com a espécie C e a espécie D. Tá? Então, de que modo que o alterar das concentrações desses componentes numa reação química pode deslocar equilíbrio? Né? Então, ó, eu tenho esses 4 componentes em equilíbrio químico dentro de um recipiente. Tá aqui, ó. Então lá eu tenho partículas vermelhinhas. Lá eu tenho partículas verdinhas. Eu tô fazendo tudo monatômico, só pra gente ilustrar, tá? Lá eu tenho partículas azuisinhas. E lá eu tenho partículas pretinhas. Ok? Tá tudo em equilíbrio químico, né? Quando eu altero uma das concentrações, ó, quando eu aumento a concentração de C, olha lá, ó, quando eu povoo aqui as partículas azuis, eu aumento, vocês concordam comigo que eu aumento a probabilidade de C se chocar com D? E portanto eu desloco o equilíbrio no outro sentido, ó.
aumenta essa velocidade V2, né? Quando eu aumento, então, para C e D se chocarem para formar A e B, precisa, né, haver o choque efetivo entre C e D. Quando eu aumento as partículas de C, eu aumento o número de choques efetivos entre partículas azuis e partículas pretas, tá? E aí eu desloco nesse sentido, eu aumento essa velocidade. Aí a resposta da natureza é: eu vou ter um aumento dessas partículas, essa velocidade também vai aumentando até de novo se igualar, né? Tudo bem, mas eu desloco para esse lado quando eu aumento. Agora, se eu faço o seguinte, se eu, ao invés de aumentar essa espécie, eu aumentar essa espécie, ó, então eu estou aumentando o número de partículas vermelhas, né? Olha o que vai acontecer. É muito intuitivo isso, né? Olha lá. Eu estou aumentando a probabilidade de A bater com B para formar C e D, né? Então, eu aumento essa velocidade V1. Então, eu desloco para o outro lado. Então, a gente pode deduzir uma máxima aqui dessa brincadeira, né? Toda vez que eu aumentar a concentração de uma espécie, eu desloco para o outro lado, né? Se eu aumentei o lado dos produtos, aumentei a concentração de uma das espécies do produto, eu desloco no sentido de formar mais reagente. Se eu aumentei a quantidade de um dos reagentes, eu desloco no sentido dos produtos, tá? Gente, a gente está só brincando com aumento, né? Mas a diminuição também é válido, certo? Então, se ao invés de eu ter aumentado a espécie C, eu tivesse diminuído, né? Ó, se eu baixar a concentração de C, então aqui agora não dá para eu fazer o caminho de baixar, né? Tirar essas bolinhas azuis daqui, ó. Mas vamos imaginar, tira essas bolinhas azuis, vai diminuindo, né? Quando eu, então, você tem aqui as espécies em equilíbrio. Se eu tiro C, se eu de alguma maneira eu tiro esse produto C, eu tiro essas partículas de C, eu diminuo a probabilidade de C bater com D para formar A e B, né? Então, eu diminuo essa velocidade. Se eu diminuo essa velocidade, essa daqui continua igual, ó, né? Então, se eu tiro essa espécie C aqui desse recipiente, né? Se esse C é um produto sólido ou líquido e eu consigo retirar ele facilmente, né? Qual que vai ser o efeito no deslocamento de equilíbrio? Quando eu retiro, ó, percebe que agora a gente está com um argumento contrário, né? Quando eu retiro ele, o número de choques de C e D diminui, portanto essa velocidade diminui. Se essa velocidade diminui e essa daqui continua igual, eu desloco para cá, para o mesmo sentido. Então olha só, quando nós temos duas máximas no que diz respeito à concentração. O aumento da concentração de uma das espécies desloca sempre para o outro lado. E a diminuição da concentração de uma das espécies desloca sempre no sentido de formar mais essa espécie, tá? Então vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tiro A do meu recipiente, ó, tirei as bolinhas vermelhas, vamos imaginar, vamos tirar essas bolinhas vermelhas. Eu diminuo o choque efetivo de A com B. Ó, então, eu tenho uma situação de equilíbrio, V1 é igual a V2, certo? Muito bem, aí de alguma maneira eu tiro as bolinhas vermelhas de lá. Então, a quantidade de choques aqui vai diminuir. Portanto, essa velocidade vai diminuir, mas essa continua igual. Então, eu desloco para cá, ó. É muito intuitivo. A natureza, como resposta, quando eu tiro A, ela vai... a resposta da natureza é formar mais A, de modo a minimizar o meu problema, né? E eu ter uma relação, uma razão ideal entre os componentes na minha reação, tá? Tá claro isso, gente? Então acho que a gente conseguiu compreender de que maneira que a concentração, o aumento ou a diminuição da concentração
desloca o equilíbrio químico, né? O equilíbrio de reações químicas. Muito bem, é bem intuitivo, né? Agora vamos pensar um pouquinho na pressão. Olha lá. E aqui agora na pressão a gente vai usar o mesmo exemplo, tá? Vamos pensar de que maneira que a pressão influencia na velocidade, ou melhor, no equilíbrio químico. De que maneira que a pressão desloca equilíbrio químico. Bom, primeiramente, que a gente precisa dizer o seguinte: a pressão só vai influenciar reações que têm gases, né? Gases envolvidos. Não faz sentido eu falar de pressão em cima de sólido ou de líquido, tá? A pressão ela só vai fazer com que gases se submetam a ela, né? Não faz muito sentido falar de líquido. Mas vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplinho. Vamos pensar aqui, ó, na mesma reação de cima, né? Um N2O4 gasoso em equilíbrio químico com 2NO2 gasoso. Início, reagiu, formou e fim. Início. Alá. Uma coluninha para cada substância. Vamos pegar o mesmo exemplo, gente. Vou pegar um balãozinho volumétrico de 1 litro a 100 graus Celsius e vou colocar aqui, ó, 1 mol de N2O4, certo? Então vamos colocar 1 mol num recipiente de 1 litro, eu tenho uma concentração de 1 mol por litro. Qual que é a concentração do meu produto no tempo zero? Zero, não foi formado ainda. Tampei aqui a brincadeira. Depois de um certo tempo, a essa temperatura, parte do meu reagente vai reagir. Isso é um fato. Eu estou trazendo esse número para você aqui, ó, 0,26 mols por litro. Reage, certo? 26% do meu total. Quanto que eu formo aqui, ó? 0,52, certo? Essa quantidade aqui, ó, é sempre a metade dessa, ó. Isso eu percebo com a reação química, ó, com a estequiometria. Se eu tinha 0, formei 0,52, no final eu tenho 0,52 mols por litro. Se eu tinha 1, desapareceu 0,26, no final eu tenho 0,74 mols por litro. Muito bem. Entrou numa situação de equilíbrio químico. V1 se igualou a V2. Pam, 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 pam. Agora vamos perturbar o equilíbrio químico. Como é que a gente vai perturbar? Eu não vou jogar mais reagente ou mais produto. Agora a gente vai mexer na pressão. Sabe um jeito que a gente tem de aumentar a pressão? Sabe qual é? É reduzir volume, né? Então vou pegar isso aqui, ó, esse tubinho e vou apertar, vou amassar, certo? Ó, estamos brincando de imaginar, certo? Então, quando eu amasso, quando eu aperto, quando eu aumento a pressão, aí a gente vai pensar numa situação, né? Para ficar simples da gente entender. Eu vou converter o meu recipiente que tinha 1 litro de volume para meio litro de volume. Ó, a canetinha vermelhinha, a canetinha em que a gente faz a perturbação, olha lá. Então, agora a gente vai descrever a perturbação. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês de que modo que a pressão influencia no deslocamento de equilíbrio. Muito bem. Qual que foi a perturbação, gente? Eu reduzi o volume pela metade. Né? A perturbação foi reduzir o volume pela metade. Ou seja, eu dobrei a pressão, né? A gente está brincando de dobrar a pressão aqui, ó. Se eu reduzir o volume pela metade, eu dobro a pressão. Dá para brincar lá com os ATMs da vida. Eu vou fazer tudo com concentração.
em termos de KC, mas daria para fazer com KP também, tá? A ideia aqui é mostrar uma coisa muito interessante, de que maneira que a pressão influencia no deslocamento de equilíbrio, na formação de mais reagente ou mais produto. Eu posso fazer isso pensando em concentração ou pressão, né? Eu estou mexendo na pressão, mas eu vou ver o que vai acontecer com as concentrações. Então, olha só, nesse momento em que eu diminuir o volume de 1 litro para meio, o que vai acontecer com as concentrações no equilíbrio? Ó? Elas vão mudar, certo? Eu tinha antes 0,74 mols em 1 litro. Agora eu tenho 0,74 mols em meio litro. Você concorda comigo? Então eu passei a ter 1,48 mols por litro. Mudou a concentração, ó. Tudo bem? Ó, aqui é a mesma coisa. Eu tinha 0,52 mols por litro. Eu tinha 0,52 mols em 1 litro. Quando eu reduzo o meu volume para meio litro, eu passei a ter o mesmo 0,52 mols, só que agora em meio litro. Então eu passei a ter 1,04 mols por litro. Olha lá. Então aqui é na perturbação. Então vamos ver aqui, ó, o que acontece com KC. Ó, canetinha verde. Vamos expressar KC aqui, ó. KC é igual a concentração de NO2 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira. Ó, eu estou deixando para fazer agora porque nós já fizemos no outro vídeo, né? Olha lá. Como é que fica? KC no equilíbrio químico é 0,52 elevado ao quadrado dividido por 0,74 elevado à primeira. Nós já calculamos isso, né? Mas estou calculando de novo. KC é 0,36. 0,36 é um número áureo, né? É a razão perfeita entre os componentes, né? Entre os produtos e os reagentes, aqui nessa minha reação a 100 graus Celsius. Muito bem. Quando eu perturbo, né, aumentando a pressão, dobrando a pressão, diminuindo o volume pela metade, eu tenho novas concentrações. E aí, quando eu vou inserir essas novas concentrações na minha equação de KC, que não é mais KC, porque eu estou numa situação de perturbação, então vou chamar essas razões, né, essas relações, essas concentrações, uma dividindo pela outra, eu vou chamar de QC. QC é igual a concentração de NO2 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência. Ó, estou fora de uma situação de equilíbrio, então eu não chamo de KC, eu chamo de QC. QC é igual. Qual que é a nova concentração de NO2? 1,04 elevado ao quadrado. Qual que é a nova concentração de N2O4? 1,48 elevado à primeira. QC, gente, dá, na perturbação, dá 0,73. O que a gente já viu? E aí é muito curioso. Aqui aparece de novo, gente. É muito legal ver isso. O que a gente já viu? A natureza busca uma razão ideal. Ela busca uma razão ideal. Quando eu perturbo ela, essa razão ela é modificada momentaneamente. Mas ela vai se acomodar de modo a buscar novamente o 0,36. E aí a gente percebe isso no dado experimental, né? O que vai acontecer aqui, gente?
Olha lá, ó. Quando eu perturbei com a pressão, as concentrações mudaram e a razão entre os números mudou. O que acontece depois numa nova situação de equilíbrio, né? De equilíbrio químico? Eu tenho novas concentrações. Quando eu olho o meu sistema no final, eu percebo que a minha nova concentração aqui, ó, é 1,62 e a minha nova concentração aqui, ó, é 0,76. E aí, meus amores, quando eu calculo o Kc, que é igual a concentração de NO2 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira, né? O Kc vai ficar 0,76 ao quadrado dividido por 1,62 elevado à primeira. E aí o meu Kc é igual a 0,36. Olha só que legal, né? Nessa hora a gente percebe que parece que Papai do Céu existe, né? Olha só que curioso, a natureza busca o 0,36. Isso aparece nos dados, olha. Tá? Aparece. Muito bem. O que acontece agora? Então, vamos tentar flagrar o que está ocorrendo aqui, gente. Olha só. Quando eu diminuo o volume pela metade, ou seja, aumentei a pressão, o que aconteceu com as concentrações, né? Elas dobraram. Tudo bem? Só que quando eu dobro, vamos pensar as concentrações dobrando na equação de Kc. Quando eu dobro a concentração de NO2 e dobra também igualmente a concentração de N2O4, o NO2 ele é elevado ao quadrado. Então o efeito aqui em cima é 4 vezes maior. Ó, pensa que a concentração aqui é 1, aqui é 1. Quando eu dobro aqui, né, fica essa concentração é multiplicada por 2, né? Só que é 2 ao quadrado. Então essa concentração de cima é multiplicada por 4. Já aqui, quando eu dobro a concentração, o dobro elevado à primeira continua sendo o dobro. Então Kc dobra no final das contas, e dobrou mesmo, né? Foi de 0,36 para 0,73. Tudo bem? Que é praticamente o dobro de 0,36. Né? Arredondando aqui arredondando os números, 0,36 vezes 2 dá 0,72, né? Praticamente 0,73 aqui. Tudo bem? Então, perceberam o que está acontecendo aqui, ó? O Kc, ele aumentou, né? O Kc, ele aumentou. Então, o que a gente tem uma máxima aqui, né? Qual que é a máxima? O aumento da pressão sempre faz com que desloque o equilíbrio químico no sentido de, olha só o que aconteceu, ó. As novas concentrações, quando eu mexi no equilíbrio químico, foram de 0,74 para 1,48. E a resposta da natureza foi que o 1,48 se transformasse em 1,62. Então, qual que foi o deslocamento dessa minha reação aqui, ó? Deslocou para cá, ó. Quando eu aumentei a pressão, deslocou no sentido de aumentar o reagente. Por que que isso aconteceu, gente? Porque quando eu dobro a pressão, ou seja, diminuo o volume pela metade,
a minha concentração aqui, ó, foi multiplicada por 4. E a minha concentração aqui foi multiplicada por 2. Então, eu alterei o valor de K, da constante. Eu dobrei. O que vai acontecer, né? Qual que vai ser a resposta da natureza? A resposta da natureza vai ser aumentar a concentração de N2O4 de modo a compensar esse aumento de cima, né? Então, essa vai ser a resposta da natureza. Ela vai deslocar para cá, ó. Tá, professor, mas aí vamos pensar num enunciado genérico. O que a gente percebe? A gente percebe que, genericamente, o aumento da pressão sempre desloca para o lado de menor volume, né? Então, menor volume, vou colocar aqui entre aspas, menor volume, né? Sempre o aumento da pressão sempre desloca para o lado que tem o menor coeficiente estequiométrico da parte gasosa, né? Porque quando eu aumento a pressão, eu aumento que nem aqui, eu dobrei a pressão. No momento que eu dobro a pressão, eu dobro as concentrações dos dois lados. Só que aqui a concentração é elevada ao quadrado. Aqui a concentração é elevada à primeira. Então, essa concentração aqui, ó, ela aumentou muito mais. Foi a concentração que aumentou. Quando eu dobro a pressão, né, dobrou a concentração aqui, ó. Só que a concentração aqui é elevada ao quadrado. Então, aumentou em 4 vezes. E aqui aumentou só 2 vezes. Então, é como se essa concentração tivesse aumentado mais do que essa. E aí, se houve aumento de concentração, desloca para o outro lado. Olha que legal, gente. Todo mundo está entendendo isso que a gente acabou de fazer aqui? É fundamental que você compreenda o fenômeno, tá? Então, a gente tem uma máxima. Você tem que olhar os coeficientes das substâncias gasosas na reação química. A pressão, o aumento da pressão vai sempre deslocar para o lado que tem menor coeficiente estequiométrico da parte gasosa. Professor, e se os dois coeficientes são iguais? Aí a pressão não altera equilíbrio, porque vai dobrar as concentrações dos dois lados, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, tem uma substância A gasosa, 2 mols da substância A em equilíbrio com 2 mols da substância B gasosa, né? O aumento da pressão vai fazer o que aqui? Não vai fazer nada, não vai deslocar nem para cá nem para cá. Por quê? Porque se eu dobrar a pressão, vai dobrar a concentração aqui e aqui, né? Então, Kc vai ficar a concentração de B elevado ao quadrado dividido pela concentração de A elevado ao quadrado. Quando eu dobro a concentração aqui e aqui, né? O dobro aqui vai... Quando eu dobro a concentração elevada ao quadrado, é como se eu estivesse multiplicando por 4 aqui em cima. Só que aqui, quando eu dobro e eleva ao quadrado, também multiplica por 4 aqui embaixo. Então, a razão continua a mesma. Então, não desloca equilíbrio, né? Agora, quando eu tenho aqui 2 e aqui 1, ó, é importante que você entenda esse argumento. Como é que fica Kc genérico? Concentração de B ao quadrado dividido pela concentração de A elevado à primeira potência. Olha lá. Então, quando eu aumento a pressão, quando eu dobro a pressão, é como se eu estivesse dobrando as concentrações em cima e embaixo, lá no equilíbrio. Só que aqui o dobro é elevado ao quadrado. Então, a parte de cima eu estou aumentando por 4 vezes e a parte de baixo só uma vez, né? Então, o que a natureza vai dar como resposta a isso?
Como a parte de cima está aumentando muito mais do que a parte de baixo, ela vai aumentar a parte de baixo. Ela vai dar como resposta o aumento da concentração de A. Ó, e o lado de A é o lado que tem menor coeficiente estequiométrico da substância gasosa. Então, eu tenho como máxima o seguinte: o aumento da pressão vai deslocar sempre para o lado que tem menor coeficiente estequiométrico da parte gasosa. Tá claro isso, gente? E pressão, não se esqueçam, sempre vai deslocar equilíbrio de reações que tenham gases. Não faz sentido nenhum pensar a pressão para líquido e sólido, ok? Bom, eu vou parando o vídeo por aqui, porque tá dando 31 minutos já. Falamos da concentração, de que modo que a concentração desloca equilíbrio, e falamos da pressão, certo? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.